Olá, como foi seu dia? Espero que tudo bem. Nossa leitura de hoje, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. E antes de nós começarmos a leitura, aproveita, deixa o seu like. Se você não se inscreveu, inscreva-se no canal para receber as notificações diárias de leitura e de mensagens a partir do Evangelho conforme Jesus. Jesus partiu dali e ele vem para a sua pátria. Assim começa o capítulo 6 de Marcos. E seus discípulos o seguem. No dia de sábado, pôs-se a ensinar na sinagoga. Numerosos ouvintes impressionados diziam: "De onde lhe vem isto? E que sabedoria é esta que lhe foi dada, a ponto de se realizarem até milagres por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós?" E era para eles uma ocasião de queda. Jesus lhes dizia: "Um profeta só é desprezado em sua pátria, entre os seus parentes e em sua casa." E não podia fazer ali nenhum milagre. Contudo, curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se porque eles não tinham fé. Ele percorria as aldeias dos arredores ensinando. Ele chama os 12 e começou a enviá-los, 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos impuros, e deu-lhes instruções de nada levar para o caminho, exceto um bastão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro no cinto, mas como calçados, sandálias, e não vistais 2 túnicas. E lhes dizia: "Se em algum lugar entrardes numa casa, permanecei ali até sairdes do lugar. Se numa localidade não vos acolherem e não vos escutarem, saindo dali sacudi o pó dos vossos pés. Com isso, eles terão um testemunho." Eles partiram e proclamaram que era preciso converter-se. Expulsavam muitos demônios, faziam unções com óleo em muitos doentes e os curavam. O rei Herodes ouviu falar de Jesus, pois o seu nome tornara-se famoso. Uns diziam: "João, o batizador, ressuscitou dos mortos. Eis porque o poder de fazer milagres atua nele." Outros diziam: "É Elias." E outros ainda diziam: é um profeta semelhante a um dos nossos profetas." Ao ouvir essas afirmações, Herodes dizia: "Esse João que eu mandei decapitar, é ele que ressuscitou?" De fato, Herodes mandara prender João e o acorrentara na prisão por causa da Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, que ele desposara. Porque João dizia a Herodes: "Não te é permitido ter a mulher do teu irmão." Por isso, Herodíades o odiava e procurava matá-lo, mas não podia, pois Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o protegia. Ao ouvi-lo, ficava bem perplexo, entretanto ele o escutava de bom grado. Mas chegou o dia propício, quando Herodes, por ocasião do seu aniversário, deu um banquete a seus dignatários, aos seus oficiais e às grandes personalidades da Galiléia. A filha de Herodíades veio executar uma dança e agradou a Herodes e a seus convivas. O rei disse à moça: "Pede-me o que quiseres e eu te farei." E fez-lhe este juramento: "Tudo o que me pedires, eu te darei, mesmo que seja a metade do meu reino." Ela saiu e disse à mãe: "Que é que eu vou pedir?" E esta respondeu: "A cabeça de João o Batista." A toda a pressa, ela tornou à presença do rei e lhe pediu: "Quero que me des imediatamente num prato a cabeça de João o Batista." O rei ficou contristado, mas por causa do seu juramento e dos convivas, não quis recusar-lhe.
Imediatamente o rei mandou um guarda com ordem de trazer a cabeça de João. O guarda foi decapitá-lo na prisão, trouxe a cabeça num prato, deu-a à moça e a moça a deu à sua mãe. Ao ter conhecimento disso, os discípulos de João vieram tomar seu cadáver e o depuseram no túmulo. Os apóstolos reúnem-se com Jesus e lhe deram conta de tudo o que tinham feito e tudo o que haviam ensinado. Ele lhes disse: Vinde vós à parte num lugar deserto e descansai um pouco, porque havia muita gente que vinha e voltava e eles nem sequer tinham tempo para comer. Eles partiram de barco rumo a um lugar deserto à parte. O povo os viu se afastarem e muitos os reconheceram. Então de todas as cidades acorreram a pé para aquele lugar e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e ele foi tomado de compaixão por eles, pois eram como ovelhas sem pastor, e pôs-se a ensinar-lhes muitas coisas. Depois, como a hora avançasse, seus discípulos aproximaram-se dele para dizer-lhe: O lugar é deserto e a hora já avançou. Despede-os para que vão aos sítios e aldeias dos arredores comprar para si o que comer. Mas ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles lhe dizem: Será preciso ir comprar pão por 200 moedas de prata e dar-lhes de comer? E ele perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Tendo verificado, responderam: Temos 5 pães e 2 peixes. E ele ordenou que acomodassem todos em grupos sobre a relva verde. Eles se estenderam em fileiras de 100 e de 50. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos para o céu, pronunciou a bênção. Partiu os pães e dava-os aos discípulos para que os oferecessem ao povo. Repartiu também os 2 peixes entre todos. Todos eles comeram e ficaram saciados. E recolheram-se os pedaços, que enchiam 12 cestos, e também o restante dos peixes. Os que haviam comido os pães eram 5.000 homens. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrarem no barco e precedê-lo na outra margem, rumo a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Depois de a ter mandado embora, ele se retirou para o monte a fim de orar. Já de noite, o barco estava no meio do mar, e ele em terra sozinho, vendo-os pelejar, remando, pois o vento lhes era contrário. Por volta do fim da noite, ele foi em direção deles, caminhando sobre o mar. Estava a ponto de ultrapassá-los. Vendo-o caminhar sobre o mar, eles julgaram que fosse um fantasma e soltaram gritos, pois todos o viram e ficaram apavorados. Ele, porém, logo falou com eles, disse-lhes: Tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Subiu junto deles no barco e o vento cessou. Eles estavam sumamente espantados. Na realidade, nada tinham compreendido a respeito dos pães. O coração deles estava como que endurecido. Após a travessia, eles aportaram em Genezaré e atracaram. Mal tinham desembarcado e os habitantes reconheceram Jesus. Percorreram toda a região e começaram a transportar os doentes em macas para os lugares onde descobrissem que ele estava. Onde quer que Jesus entrasse, aldeias, cidades ou sítios, traziam os doentes para as praças. Suplicavam que os deixasse tocar apenas na franja de sua veste. E todos os que o tocavam ficavam curados.